Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo sistematizado da doutrina espírita. Meu nome é Marcelo Nascimento. Eu fui convidado para fazer esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente do capítulo 19, que tem o título A Fé Transporta Montanhas. Eu sou trabalhador aqui da casa também e é uma satisfação, uma honra muito grande fazer parte desse grupo de estudos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre essa questão da fé que transporta montanhas. E aí nós vamos começar no item 1, onde tem uma passagem que fala do poder da fé, em que diz assim: quando ele veio ao encontro do povo, o homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tenha piedade de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Dizendo isso, ele disse: traga-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, esse saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Essa passagem se encontra em Mateus, no capítulo 17, no versículo 14 a 20. E aí, antes de nós entrarmos propriamente no estudo, a gente precisa entender qual é o significado que tem a palavra fé. E ele diz que é o seguinte: a fé é uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade. Que a fé é um sentimento de total crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. Ter fé implica em uma atitude contrária à dúvida e está intimamente ligada à confiança. Em algumas situações, como problemas emocionais ou físicos, ter fé significa ter esperança de algo que vai mudar de forma positiva para melhor. A palavra fé, ela tem origem no grego pistia, que indica a noção de acreditar, e no latim fides, que remete para uma atitude de fidelidade. No contexto religioso, a fé é uma virtude daqueles que aceitam como verdade absoluta os princípios difundidos por sua religião. Ter fé em Deus é acreditar na sua existência e na sua onisciência. A fé é também sinônimo de religião ou culto, por exemplo, quando falamos da fé cristã ou da fé islâmica. Alguns exemplos na história de pessoas que tiveram fé. Por exemplo, Cristóvão Colombo, seguro da existência de terras além do horizonte, avançou e descobriu a América. Pasteur teve fé no seu trabalho em benefício da humanidade e descobriu a vacina antirrábica. Fascinada pelo amor fraternal, Florência Nightingale deixou as fantasias feminis e partiu para a Crimeia, e através de sua filantropia foram elaboradas as bases da Cruz Vermelha. E Jesus, perante a dúvida dos que o seguiam, levantou Lázaro da sepultura para atender ao confiante apelo de Maria, irmã do cataléptico. Então, nós vemos só aí, nesses pequenos exemplos, e no sentido próprio, como está dizendo Kardec, a fé é certo que na confiança das suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que aquele que duvida de si próprio não consegue fazer. Então nós precisamos ter fé na nossa capacidade, precisamos ter fé de que podemos fazer sim, mas isso para as coisas que são voltadas para as coisas materiais. E aqui
ele unicamente está falando no sentido moral que nós devemos entender essas palavras. Porque ele diz o seguinte: as montanhas que a fé, que Jesus fala que a fé vai deslocar, são as montanhas das dificuldades, as montanhas das resistências, a má vontade, em suma, com que se depara a maior parte dos homens, né? Ainda quando se trata das melhores coisas. Então, assim, nós vemos imensas dificuldades que surgem na nossa vida por aí afora e achamos que não vamos conseguir transpor, não vamos conseguir passar por essa dificuldade. Mas por quê? Por causa de uma pouca fé, ou de uma fé frágil, ou de uma fé baseada em equívocos, né? Porque aí as coisas não acontecem da forma como nós desejamos e achamos simplesmente que é porque Deus não nos amparou, é porque a religião é equivocada e não porque nós não tivemos a fé necessária correspondente a isso. E aí ele fala: os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. Imagina uma pessoa que tem bastante orgulho, uma pessoa que tenha bastante egoísmo e uma vaidade muito exacerbada. São montanhas altíssimas, são barreiras muito altas para serem transpostas de uma forma, de um momento para o outro. Ela requer muito tempo, ela requer muito trabalho, muito tratamento. E muitas pessoas não se dão conta disso. E aí põe na conta de Deus, dos santos, de Jesus, porque acha que eles têm que resolver esses problemas. Quando, na verdade, depende única e exclusivamente do esforço de cada um, da forma como a gente lida com o problema. Ele fala que a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem que se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas como que nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer porque não acredita que possa vencer. Então, quando nós temos uma fé alicerçada na razão, certo? Uma fé raciocinada, como costumamos falar, a gente, por maior que seja o problema, a gente encara, a gente enfrenta, a gente trata. Mas quando a nossa fé ela se limita a ter os nossos pedidos, os nossos desejos atendidos, e quando isso não acontece em um determinado momento, a gente não entende por que isso não acontece, a gente passa a duvidar, a gente acha que não vai conseguir vencer ou superar aquele obstáculo. Noutra acepção, entende-se como fé a confiança que sentem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como no outro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Ela faculta a paciência e sabe esperar, porque, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Então, uma pessoa que ela tem a fé verdadeiramente baseada em alicerces sólidos, né, como diz lá quando Jesus narra aquela história sobre a construção da casa sobre a areia, né, e sobre a rocha. Ou seja, quando você alicerça sobre, constrói algo sobre alicerces fortes, com certeza nada vai ser capaz de mexer, de abalar. Vai sacudir, vai dar uma balançada, mas não vai abalar a ponto de derrubar, de fazer com que
a pessoa ache aquilo uma coisa intransponível, um problema insolúvel. Nós precisamos, para todos nós que estudamos a doutrina espírita, precisamos já internalizar, e já há muito tempo isso, de que, primeiro, não existe problema insolúvel. Porque tudo o que nós identificamos como um problema nada mais é do que consequências das nossas escolhas, das nossas ações, o uso do nosso livre-arbítrio. Então não existe um problema, não existe um mal como um ser, como uma entidade. O que existe é nada mais nada menos do que a consequência do que escolhemos. Mas aí a gente pode ter uma doença que não tem cura. Sim, mas vamos raciocinar à luz da doutrina espírita. Por que essa doença surgiu? É um castigo? É uma punição? Nós não estudamos lá no início, quando a gente começa a estudar o livro dos Espíritos, a gente vê os atributos de Deus, infinitamente justo e bom, soberanamente justo e bom. Então Deus, ele nos pune com castigo. Quando a gente ouve o tempo todo dizendo que ele não nos pune, o que ele fez foi criar leis universais, que quando nós extrapolamos os limites dessa lei, nós as ferimos, automaticamente entra a lei de causa e efeito, que faz com que a gente repare isso em algum momento. Então, ou seja, não existe punição. Se adquirimos uma doença grave, é porque algum motivo houve para adquirirmos aquilo. Ou provocamos, ou era uma questão genética, porque trazemos isso já de histórias passadas, trazemos uma predisposição. Então, não existe essa questão do mas é um problema insolúvel. Não. O que nós temos que aprender a usar junto com a fé é a resignação, a paciência, como ele está falando aqui. Ele dá uma espécie de lucidez. Ele sabe, a pessoa que tem uma fé verdadeiramente forte, ela vai conseguir esperar, ela vai desejar chegar naquele objetivo de uma forma equilibrada. Tem muitas pessoas que dizem, eu tenho fé em Deus, eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus, eu tenho fé, está na mão de Deus. Mas, como a gente costuma dizer, até a página 2. Porque a partir do momento que a pessoa dá um primeiro tropeção num problema qualquer, ela se desencanta, se desilude, já fica frustrada, se decepciona, porque esperava esbarrar com aquele problema e ele abrisse passagem para ela passar incólume sem sofrer qualquer tipo de problema. E a vida nos mostra que não funciona dessa forma. Os problemas existem justamente para que nós, espíritos encarnados, possamos nos exercitar na solução deles, mas sempre da melhor maneira possível. Sempre da melhor maneira possível. O ensino da doutrina espírita, o ensino da codificação, ele é todo moral. O ensino de Jesus é todo moral. Jesus não deu nenhuma... ele não nos passou nenhuma lição de, vamos exercitar o corpo, ficar em forma e tudo. Não. Os ensinos dele foram para o espírito imortal. E para que a gente consiga alcançar essa compreensão, antes de tudo, a gente precisa entender, internalizar essa mensagem, todos esses ensinos que ele nos trouxe, olhando esses ensinos como espíritos imortais que somos, e não como uma pessoa que tem um corpo físico e que tem um espírito nele momentaneamente. Não, é o contrário. Nós somos espíritos imortais que estamos de posse de um corpo físico momentaneamente para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprendizado. E nesse ponto, aí ele vem falando aqui, que a fé vacilante sente a sua própria fraqueza quando a estimula o interesse. Torna-se furibunda e julga suprir com violência a força que lhe falece. A
cauda na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Então nós não vemos por aí, não temos conhecimento de, sem fazer juízo e não criticando, mas de religiões que impõem coisas, impõem restrições, impõem os seus dogmas. Você tem que aceitar aquilo, senão você não faz parte daquele círculo, você não é considerado como um membro daquela religião se você não aceitar as coisas que são impostas ali. Então, muitas das vezes existem ensinamentos que vão contra o que o próprio Jesus ensinou, mas você é obrigado a acatar, porque senão você está em pecado, você está com algum tipo de problema, e aí você acaba sendo marginalizado. Quando nós temos uma fé forte, uma fé verdadeira, baseada no conhecimento, ninguém vai conseguir lhe obrigar a aceitar determinada coisa e você, por si mesmo, não vai conseguir engolir isso, né? Porque ele fala ainda que a gente não pode confundir a fé com a presunção, né? A verdadeira fé, ela se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que simples instrumento da vontade divina nada pode sem Deus. Então, você pode ter uma grande inteligência, realmente você pode ser uma pessoa muito inteligente, graças a seu esforço. Você estudou, você adquiriu conhecimento, você adquiriu uma habilidade ou desenvolveu uma habilidade específica para determinada coisa, né? Mas você, como uma pessoa humilde, como é que você faz? Agradece e é Deus que me permite ter isso. É Deus que me concede isso. Porque a sua inteligência, quem te deu? Foi Deus. Quando Ele nos criou. Certo? Agora, você a desenvolveu. Graças a Deus permitir que você tivesse uma mente sadia para isso. Senão você não conseguiria fazer nada. A mesma coisa em relação às suas habilidades. Eu tenho uma habilidade, minha habilidade é nata. Sim, mas você desenvolveu graças a quê? A Deus permitir. Então, você sabe que você tem essa capacidade, você tem essa condição, mas você agradece a Deus porque sabe que sem Ele você não conseguiria nada. Por essa razão é que muitos irmãos que fazem grandiosíssimos trabalhos, né, de amparo, de auxílio, de cura, até que vai ser falado mais à frente, os bons espíritos eles vêm em auxílio deles, pela humildade. Não só pela capacidade que a pessoa tem, mas pelo fato da pessoa entender que sem o auxílio de Deus, ela não teria nada daquilo, ela não conseguiria fazer nada daquilo. A presunção, ela é menos fé do que o orgulho. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. Então, quando a pessoa ela tem uma presunção muito grande de que ela pode muito, de que ela é muito, em algum momento ela tem essa queda, né, pela questão da decepção, porque em algum momento isso vai deixar de funcionar e aí ela não vai ter como se segurar nessas questões. E aí ele fala que no item 5, ele diz o seguinte: o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. A gente tinha falado anteriormente sobre a questão da cura, e ele fala: o homem, por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, que é o agente universal. Modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que há um grande poder fluídico normal, junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura
e outros tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de um efeito de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse a seus apóstolos: se não curastes, foi porque não tinhas fé. Lá no início a gente não falou que precisamos ter fé em nós mesmos, não tem também que ter fé em nós mesmos, mas precisamos ter a fé divina, que é também a fé em Deus, na sua assistência. Exatamente isso que ele está falando aqui. Porque nós estamos mergulhados, o universo, ele é mergulhado no fluido cósmico universal. É esse fluido que faz a comunicação entre todos os seres, todas as coisas. É a partir do fluido cósmico universal que as coisas são transformadas para tudo que a gente possa imaginar, para tudo que a nossa imaginação possa conceber. Inclusive a ação de cura, as ações magnéticas. Então, se uma pessoa ela tem o dom da cura e ela deseja tratar alguém, curar alguém, através da sua fé ardente, da sua fé verdadeira, do seu desejo de fazer o bem, ela vai, juntamente com o auxílio dos amigos espirituais, movimentar esse fluido que envolve a todos nós, imprimir uma qualidade nele muito boa e aí direcioná-lo para aquele determinado problema. E aí se consegue a cura ou o alívio, dependendo da situação, né? Muitas das vezes a cura daquele problema, a cura física. Agora, é importante que a gente entenda que a cura física não é o objetivo de Deus, não é o objetivo da espiritualidade, ficar curando problemas físicos. Ele quer que nós nos curemos dos problemas da alma, dos problemas do espírito. Agora, só que eles entendem, lógico, que quando estamos encarnados precisamos de corpos físicos sadios, né? Ou em condições, pelo menos, de cumprir aquilo que a pessoa precisa cumprir naquela encarnação. Então, há essa ajuda, há o mérito da própria pessoa, né? A pessoa já tem o mérito para conseguir esse auxílio e aí ela consegue se recuperar. Continuando, a fé religiosa e a condição da fé inabalável. Kardec nos diz que, do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita, sem verificação, assim o verdadeiro como o falso. E a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, a fé cega produz o fanatismo. Em assentando no erro, cedo ou tarde, desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é a luz meridiana. Então, aquela questão que você fala assim, que a gente ouve muito falar, mas por que acontece isso? Mistérios de Deus, só Deus é quem sabe, e não nos compete intrometermos nos desígnios de Deus. Mas são de questões simples, de questões lógicas, que essa fé não permite que a gente entenda. Então você tem que acreditar naquilo que está sendo dito e ponto final. Certo? Por exemplo, existe a questão, você acredita em Deus? Acredito. Você acredita que ele existe? Acredito. Então me prova. Eu não tenho que te provar que ele existe. Eu acredito. É minha fé, é minha crença. Se você não acredita, sinto muito, mas eu acredito. E porque eu acredito, eu tenho que te provar que ele existe. Por quê?
Me prova você que ele não existe. Porque a pessoa que vai ter esse debate, a que não acredita, ela vai tentar, por questões materiais, tentar provar a não existência de Deus, enquanto que eu tenho uma fé, é uma coisa que eu não, não tenho como explicar, é um sentimento que eu tenho dentro de mim, é uma certeza, é uma verdade minha. Então, desde que isso não ofenda, não faça mal a ninguém, qual é o problema? Nenhuma. Agora, quando a fé cega a pessoa de uma tal forma que não deixa ela ver, conhecer, perceber nada mais do que aquilo que ela está dizendo, acontece isso que está falando, o fanatismo. Aí do fanatismo nasce a violência, porque só eu estou certo. Só a minha religião que está certa. A minha religião é a escolhida por Deus. A minha religião é que salva. E até onde me consta, Jesus não instituiu qualquer tipo de religião. Não instituiu nenhum tipo. A sua palavra é para todos aqueles que quiserem ouvir. Tanto é que ele fala, aqueles que tiverem ouvidos de ouvir, que ouçam. Você quer ouvir, você quer acreditar, você ouve, você acredita. Você não quer, você é livre. Deus nos deu o livre-arbítrio para que nós pudéssemos fazer essas escolhas. E eu não tenho que forçar isso em cima de ninguém, eu não tenho que fazer através de argumentos mirabolantes para que as pessoas possam acreditar, possam seguir a minha ideia, a minha fé. A minha fé é minha. Eu a desenvolvi. Ela não caiu do céu, não se formou do nada. Foi um processo de construção, através de observações, através de estudo, através de conversas. Eu fui fortalecendo, fui fazendo ela crescer e através tanto da ciência quanto da filosofia e da religião, que são as três bases que a doutrina espírita nos dá, eu as alicercei numa rocha. Mas esse foi o meu processo. O processo de desenvolvimento da fé de cada um é de cada um. Cada religião, ela pretende ter a posse exclusiva da verdade. E preconizar alguém a fé cega sobre o ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Sabe? Eu não posso dizer, olha, se você não fizer isso, você vai para o inferno, ou você vai para o umbral, ou você não vai ser salvo. Até porque, está lá, a salvação é de cada um. Você tem que fazer por onde para se salvar. Você tem que fazer a sua parte. As ferramentas para isso, Deus nos deu, Jesus nos deu, através dos seus ensinos, através do seu exemplo, através dos diversos mensageiros que ele enviou ao longo da história da humanidade. Antes da sua vinda, após a sua vinda, nos deu ferramentas e material maravilhosos para nós podermos trabalhar a nossa salvação. Então, a salvação, como alguns falam, pela graça, só pela graça, é controversa, por isso. Porque Jesus também fala anteriormente que a fé sem obras é morta. Precisamos trabalhar, precisamos fazer por onde, junto com a fé. E não só ter a fé, ou só fazer algo por fazer, esperando alguma retribuição, alguma recompensa por isso. Diz vulgarmente que a fé não se prescreve, onde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo se impõe. Não, ela se adquire. E ninguém há
que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença particular. É mais ou menos isso que nós acabamos de falar, né? A fé, ela não vai... Você não pode receitar fé, você tem que ter fé. Você precisa adquirir a sua fé. Mas eu não posso prescrever fé para ninguém, porque tem muitas pessoas, e como ele falou, não impor a fé a ninguém, porque tem muitas pessoas que dizem assim, mas eu não tenho culpa se eu não tenho fé, eu até gostaria. E por que essa pessoa não acredita? Por que essa pessoa não consegue ter essa crença, essa fé? Alguma falha aí nessa comunicação aconteceu. Esse percurso aconteceu para que ela não consiga. Não lhe explicaram, não lhe disseram, não lhe mostraram a realidade. Ficaram fantasiando histórias. Procuraram colocar mais temor, né, do que respeito, do que ensino. E aí, com isso, a pessoa cresce não acreditando em nada, cheio de dúvidas. Eu falo por mim, eu nasci numa família que não tinha nenhum tipo de religiosidade, assim, nunca me impuseram qualquer tipo de religião, certo? Nunca me ensinaram nada sobre religião, mas eu fui por mim mesmo procurando. Fui no catolicismo, fui no protestantismo, fui na banda e candomblé, fui em maçonaria, fui em tudo quanto é lugar para tentar encontrar. E eu sempre falei isso, se eu não tivesse conhecido a doutrina espírita, eu seria ateu por falta de opção e não por não acreditar em nada. Eu seria um ateu por falta de coisa melhor para acreditar, porque o catolicismo não me satisfez, o protestantismo não me satisfez, a Umbanda e o Candomblé também não, a maçonaria, o Rosa Cruz também não. Então, eu ia ficar igual folha na ventania, vagando, e quando me perguntasse, eu ia falar, só ateu, mas não que eu não acreditasse em Deus, mas porque eu simplesmente não acreditava naquelas verdades que estavam sendo ditas ali. Naquilo sempre estava faltando alguma coisa. E o que me preencheu, o que me deu todas as respostas foi a doutrina espírita. Doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Essa me deu todas as respostas. Essa fez com que eu alicerçasse a fé que eu tinha, que eu dizia que tinha em Deus, mas era como muitos, até a fé só até a página 2, ela acabou se transformando numa fé robusta, numa fé verdadeira, porque a partir daí eu comecei a compreender, a entender o mecanismo das coisas, como é que acontecia, por que as coisas aconteciam, deixavam de acontecer, né? Qual era a causa e qual era o efeito das coisas, né? A lei de ação e reação, tudo isso. E aí, hoje, se eu falar assim, então você é uma pessoa que tem fé, eu afirmo que eu tenho fé. Com certeza, eu tenho fé, não tenho a menor dúvida disso. Não sei, eu não posso afirmar, porque ainda não surgiram problemas desse montante. Eu não sei se a minha fé ainda será essa capaz de transpor esses montantes. Isso eu não posso afirmar, porque ainda não aconteceu. Já aconteceu no passado, e eu não consegui. Então hoje, mas antes de eu conhecer a doutrina, hoje eu não sei se aparecessem essas montanhas de problemas na minha vida, se eu conseguiria removê-los com essa fé que eu tenho. Eu quero acreditar que sim, mas só mais à frente é que nós vamos poder tirar essa dúvida, essa prova dos 9. Né? Enquanto isso, todo esse tempo de aprendizado, de doutrina, a gente vai fortalecendo através dos estudos, para que quando surgir o momento da aprovação, para ver se realmente você aprendeu tudo o que Jesus nos trouxe no Evangelho, a gente possa dizer lá no final, realmente eu agora tenho fé, agora a minha fé consegue transpor montanhas. E a gente só vai poder dizer isso quando a gente
passar por situações como Jesus passou, não digo no sofrimento que ele vivenciou, que aquilo foi uma coisa inumana, mas eu digo assim, quando nós vivenciarmos muitas amarguras, muitas traições, muitas agressões físicas ou verbais, e revidarmos tudo isso com amor, com carinho, com fraternidade, dando a outra face, como ele falou, curando aquele que veio lhe fazer mal e você retribui fazendo o bem. Como quando o soldado veio prender, Pedro decepou ele e ele foi lá e recolocou no lugar e curou. Quando a gente conseguir ter esses tipos de atitudes com aqueles que nos ferem, com as situações que ocorrem nas nossas vidas, aí a gente pode dizer que realmente nós temos fé que transforma montanha. Não é a fé, como ele diz aqui, que compete em procurá-los. A eles é que cumpre ir ao encontro e, se a buscarem sinceramente, não deixarão de achar. Tende, pois, como certo que os que dizem nada de melhor desejamos do que crer, mas não podemos. Apenas de lábios o dizem, e não do íntimo, porquanto ao dizerem isso, tampam os ouvidos. As provas, no entanto, chovem-lhes ao derredor, porque fogem de observá-las. Da parte de uns, a descaso; da de outros, o temor de serem forçados a mudar de hábitos. Da parte da maioria, ao orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela. Existem pessoas que, inclusive, falam isso. Mesmo que eu visse, eu não acreditaria. Você vai fazer o quê? Você vai tentar convencer essa pessoa de quê? Ela se encastelou numa posição de orgulho e de negação e não vai ter nada que você vai fazer que vai poder mudar essa opinião, a não ser ela mesma, a não ser as circunstâncias da vida, a não ser ela observando no decorrer das suas existências que tudo aquilo que ela ia pensando, que tudo que ela tinha como certeza absoluta foi ruindo, foi caindo, foi desmoronando. E aí chega um momento em que ela não tem mais aonde se agarrar, ela tem que dar um braço a torcer. Eu costumo falar que esses grandes cientistas, esses grandes homens da ciência, que eram os que se consideravam, se declaravam ateus, eles, na verdade, eles sabiam. Eles, no seu íntimo, eles sabiam da existência de algo superior. Eles só não poderiam afirmar com certeza, porque como é que eles iriam provar? E a fé não é algo que você pode pegar e provar a bel prazer. Falar, não, eu acredito que Deus existe. Então me mostra Deus. Vai lá e mostra Deus. Então, não funciona dessa forma. Como eu disse, é uma coisa de cada um. Todos os dias acontecem os ditos milagres nas nossas vidas. Só o fato de nós acordarmos todos os dias já é um milagre. Nós temos um corpo humano que, para o nosso atual estágio evolutivo, é uma máquina perfeita. Funciona como um relógio, tudo bonitinho. Quando a gente não bagunça, claro. Funciona direitinho. Temos tudo ali funcionando. E, do nada, apenas um processo evolutivo aconteceu, aí evoluiu. Mas essa evolução partiu da onde? Do nada, evoluiu do nada, assim. O nada não existe. Então, alguém, algo, criou, deu o start, deu o ponto de partida. Aí depois a natureza tratou de ir fazendo o processo automaticamente. Legal, mas algo deu um ponto de partida ali. Que algo foi esse? Aí você bota isso para essas pessoas e faz um malabarismo intelectual tremendo para poder contestar. Quando basta simplesmente a pessoa, olha, no momento, eu não consigo acreditar. Não vou tentar explicar, mas eu não consigo acreditar e, prefiro não acreditar. Prefere. Beleza. Aí, muitas das vezes, como ele está aqui, da parte da maioria, ao orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque ele vai ter que dar o braço a torcer que existe algo
infinitamente superior à sua capacidade. E tem pessoas que têm um orgulho tão grande, tão exacerbado, que não conseguem admitir isso para si mesmo, quanto mais para os outros. E ainda disfarça, diz que não é orgulho, diz que é a lógica, diz que é a razão. Mas não é. É o orgulho falando, é a vaidade. E a pessoa não aceita. É complicado, mas a gente vai aprendendo aos poucos. Ele fala, em certas pessoas, a fé parece, de algum modo, inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram. Sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam. Trazem ao renascerem a intuição do que souberam. Estão com a educação feita. As segundas, tudo têm de aprender. Estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará. E, se não ficar concluída nessa existência, ficará em outra. O que é a maravilha, o que é o tempero da questão da reencarnação, porque o que você não consegue fazer em uma existência, tenha certeza que você terá uma outra oportunidade para fazer ou para concluir. Então, se você não consegue em uma existência desenvolver nesse ponto a sua fé, fazer com que ela cresça, se torne essa fé concreta, essa fé raciocinada, você vai levar já algum ensinamento dessa para a próxima, e aí na próxima você pode fazer esse complemento, ou você pode alicerçá-la de uma vez por todas. O importante é a gente entender que nós estamos sempre num processo de aprendizado, um processo de desenvolvimento. Ainda vamos precisar de milhares e milhares de encarnações para poder chegar ao ponto de dizer, olha, agora eu já não preciso aprender mais nada, eu já conheço de tudo. Porque tudo ainda vai levar um bom tempo para a gente conseguir aprender. Kardec continua nos dizendo que a resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira por que lhe apresentam as coisas. A fé, ela necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é deste século, tanto assim que, precisamente, o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número de incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, que é o raciocínio e o livre-arbítrio. É principalmente contra essa fé que se levanta o incrédulo, e dela é que se pode com verdade dizer que não se prescreve. Então, eu já havia comentado anteriormente que aquele que muitas vezes se diz incrédulo, às vezes nem é tanto por culpa dele, não é uma vontade dele não, mas é pela forma como ele é apresentado às coisas, como a religião é apresentada. E através da imposição, da obrigatoriedade, do é assim, acabou e ponto final. E, no entanto, aí você chega na doutrina espírita, você vem para a doutrina espírita, aí você começa a fazer um estudo. Ah, eu posso fazer isso? Pode. Ah, eu posso fazer aquilo? Pode. Ah, mas a doutrina espírita não proíbe nada? Não. Porque ela ensina às pessoas que elas têm o raciocínio, o livre-arbítrio, que elas são as construtoras do seu destino, da sua felicidade ou da sua infelicidade, que está nas mãos dela. Que não vai ser a doutrina espírita que vai dizer que você pode, você não pode, você deve ou você não deve fazer. Ela te mostra as suas ações, as ações
ações e te mostra as consequências dessas ações. E aí te dá nas suas mãos o direito de você decidir o que você quer fazer. Porque quando você fizer, você vai fazer com conhecimento de causa. Até então, quando você chegou, tudo o que você fazia, você tinha baseado no que era pecado, no que Deus castigava, que Deus punia, que você ia para o inferno, tudo isso. Aí na doutrina espírita, aí fala, Deus, Ele é amor. Deus não nos castiga e não nos premia, tá? Mas Ele nos ama incondicionalmente. Não existe inferno, você não vai ficar no sofrimento eterno. O sofrimento você só vai passar enquanto você não se melhorar, você não se modificar. Certo? Então, lhe dá toda essa ferramenta, toda essa base para você alicerçar a sua fé. Com isso, a pessoa ela vai ter total domínio da sua vida, das suas ações. E aí, consequentemente, ela vai estar fazendo o uso do seu raciocínio, da sua inteligência e do livre-arbítrio que é dado a Deus por nós. E aí, não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago que dá nascimento à dúvida, no caso, a fé cega. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê porque tem certeza. Ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. O que foi lá atrás é o que é hoje. Quando você se mantém nessa pegada, nessa condição, você tem uma fé inabalável, que não vai sofrer nenhum tipo de arranhão, de abalo. A esse resultado conduz o Espiritismo pelo que triunfa da incredulidade, sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. Se a pessoa não estiver simplesmente se opondo só por algum interesse, pelos seus interesses particularistas, ele vai conseguir compreender, vai conseguir entender tudo isso. E para arrematar a questão da fé, ele entra com uma outra parábola. Jesus conta uma outra parábola que diz que a figueira que secou, ou melhor, quando saiu da Betânia, ele teve fome. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum, o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá com efeito acontece. Essa passagem está em Marcos, no capítulo 11, do versículo 12 a 14 e 20 a 23. E aí o Kardec vem nos dizer que a figueira que secou, ela é um símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que, em realidade, nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando percrustadas, algo de substancial para os corações. É de perguntar-se que proveito tiraram delas os que as escutaram. Simboliza também
todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. E aí ele nos diz que o que as mais das vezes falta é a verdadeira fé. A fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé, numa palavra, que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto o dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que iriam bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada. Todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Então nós precisamos, todos os dons que nós recebemos, da fala, da inteligência, da visão, da audição, tudo isso é para nós usarmos no nosso aperfeiçoamento, no nosso aprendizado, no nosso crescimento e daqueles que nos rodeiam. E quando falamos nos rodeiam, falamos da humanidade. Pode ser aqueles mais próximos ali à nossa família, aqueles do nosso círculo social, mas temos também que fazer pela humanidade tudo que tiver ao nosso alcance. E nada melhor do que fazer pela humanidade do que fazermos o bem àqueles que nos cercam. Começar fazendo um círculo que vai se espraiando, aumentando o seu raio de ação. Não é ficarmos na ignorância, no egoísmo, melhor dizendo, no egoísmo do não, tem que fazer só aqui pelo meu, só para mim, só para os meus e os outros que cada um se vire. Não. Mas nós precisamos fazer. Nós não fazendo isso, não agindo dessa forma, vai chegar o dia em que nós vamos ser como uma figueira que secou. Aí, a partir daí, não vamos produzir absolutamente mais nada mesmo, porque tivemos todas as chances e perdemos essas oportunidades. Ele fala que os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem nestes últimos a falta de órgãos materiais pelos quais transmitam suas instruções. Daí vem a serem dotados de faculdades para esse efeito. Nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Multiplicam-se em número para que abunde o alimento. Há-os por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. Se, porém, eles desviam do objetivo providencial a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a põem a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos sazonados dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se nenhum proveito tiram dela para si mesmo, melhorando-se, são quais as figueiras estéreis. Deus lhe retirará um dom que se tornou inútil neles, a semente que não sabe fazer que frutifique, e consentirá que se tornem presas dos espíritos maus. Mas aí é porque Deus castiga, porque Deus é mau? Não, porque Ele deu todas as oportunidades possíveis para que a pessoa fizesse algo útil, fizesse algo de bom para si e para os outros, utilizando a sua fé e o seu trabalho, o seu esforço pessoal, e não fez uso disso. E aí, na instrução dos Espíritos, nós temos dois irmãos que falam o seguinte. No primeiro ele diz, a fé, mãe da esperança e da caridade, que para ser proveitosa, a fé deve ser ativa, ela não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé
que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável. Porquanto, se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construídes? Levantai, consequentemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé, que não afronta o ridículo dos homens, não é fé verdadeira. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não a tinham ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente, ela usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé para incutir nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para lhes demonstrar o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega, filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. Essa anotação foi feita por José, um espírito protetor. E o nosso segundo e último irmão, ele falou o seguinte: a fé humana e a fé divina. Que no homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, que a princípio é estado latente e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo, que operou milagres materiais, mostrou, por esses milagres mesmo, o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Também os apóstolos não operaram milagres seguindo-lhe o exemplo. Ora, que eram esses milagres, se não efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que pelo estudo do Espiritismo e do Magnetismo se tornarão completamente compreensíveis. A fé humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa. Se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, certeza que lhe faculta imensa força. O homem de bem, que crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé, não há maus pendores que não se cheguem a vencer. E o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força,
seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Esse item foi trazido por um espírito protetor lá em Paris em 1863. Então, para a gente encerrar, eu só gostaria de colocar para todos que, para que tenhamos fé, a gente precisa compreender, a gente precisa entender. Para que a gente possa entender, a gente precisa estudar. Para que a gente possa aprender, a gente precisa estudar. E nada melhor do que estudarmos a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, que nos dá todas as respostas que nós precisamos para podermos desenvolver essa nossa fé raciocinada, essa nossa fé robusta, essa nossa fé concreta, que tempestade nenhuma vai abalar e que, consequentemente, com ela, vamos poder remover todas essas montanhas que surgem na nossa caminhada. Obrigado a todos.